Tudo bem com você? E hoje nós temos um tema muito interessante sobre atitudes que nós temos que causam prejuízo no desenvolvimento da criança. Eu já recebi vários casos de crianças, até com diagnósticos de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com diagnóstico de TOD, transtorno opositivo desafiador. E quando a gente vai aprofundar no caso, na situação, a gente percebe que o problema não estava na criança. O problema estava no ambiente em que a criança vive, no ambiente em que a criança está. E esse ambiente, ele é tão conflituoso. A ação dos pais, das pessoas que compõem esse ambiente é tão complicada que acaba afetando o comportamento, afetando a vida emocional da criança, afetando o desenvolvimento da criança. Toda criança tem um desenvolver que é natural, mas quando ela vive num ambiente que gera uma instabilidade, onde ela corre algum risco ou que desenvolve algum prejuízo para essa criança, ela vai ter esse desenvolvimento de certa forma prejudicado. E se você é uma pessoa que está comprometida com a infância, porque essas ações prejudicam a criança agora? Sim, prejudicam a infância, mas vão prejudicar o futuro também dessa criança. Eu sou a Edna Barbosa, eu sou escritora, sou contadora de histórias, sou psicopedagoga com ênfase em neuroaprendizagem, ou seja, eu estudo, eu olho a partir da visão do cérebro da criança. E eu ajudo pais a terem filhos obedientes, inteligentes, que no futuro serão adultos bem-sucedidos. A câmera ficou virada agora que você mexeu aí, ela ficou torta. Eu tô mais para cá. Isso. Pronto. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Quais são as suas dores ao criar a sua criança? Quais são as suas dores? O que mais te afeta? O que mais te preocupa? E falando de dores, o que você faria para resolver esse problema? No meu método, Pais Melhores, Melhores Filhos, quando a gente pensou sobre um tema, a gente colocou exatamente esse tema, Pais Melhores, Melhores Filhos, porque a gente sabe que não adianta você falar sobre as ações da criança. Toda criança depende das ações do pai, depende de uma intervenção do pai, de uma postura, de uma mudança de comportamento dos pais. E é certo que para a maioria dos problemas das crianças, nós precisamos mudar quem? É algo em nós, é algo nos pais, na postura, na maneira de agir, na mentalidade. Nós precisamos mudar, sim, em nós para que algo mude na vida da criança. Você já ouviu aquela frase? Quem que é a mãe dessa criança? Quem que é o pai dessa criança, gente? Olha o que essa criança está fazendo. É assim mesmo, na criação é desse jeito, Nós é que somos os responsáveis pelas ações da criança. Portanto, a criança não responde pelas ações dela se a gente for olhar nos termos da lei, porque a criança tem responsáveis e ela está em processo de desenvolvimento. Isso é importante para a gente entender, então, que processo de desenvolvimento é alguém que está constantemente aprendendo. E isso também é motivador para você pensar que aquilo que não deu certo ainda hoje, que ainda não deu resultado, não é porque você fracassou. Pense uma coisa, na criação de filhos não existe fracasso, existem resultados e os resultados podem mudar. E é muito importante você pensar na repetição. A criança aprende pela repetição, então você precisa pensar nisso e não desistir. Então vamos lá, 5 atitudes que causam prejuízos na infância e na vida adulta do seu filho. E eu quero começar já falando sobre a primeira atitude que nós pais, que papai, que a mamãe pratica aí e que vai causar um prejuízo. Então vamos lá. A primeira atitude é buscar apoio afetivo na criança. Você já ouviu falar sobre isso? Quando os pais buscam apoio afetivo na criança? Quando é que isso acontece?
Geralmente, vamos citar um exemplo, o bebê é novinho e o casal concentra toda a atenção nesse bebê, não é assim? Um bebê quando chega numa casa, né, tudo é muito novo e exige muito de ambos, tanto da mamãe quanto do papai. E a questão é que geralmente esse casal, quando ele começa a se preocupar somente com a criança, esquece que também precisam preocupar um com o outro, isso pode gerar uma carência afetiva. Você já viu casais assim? Que acabam esquecendo um do outro quando o bebê chega, e tem que dar toda essa atenção para o bebê mesmo, mas também precisam se atentar e cuidar um do outro. E isso acaba gerando uma carência afetiva que, por fim, eles vão começar então a buscar um apoio afetivo nessa criança. Como é que isso acontece, Edna? Na verdade, eles migram a criança, fazem da criança uma bússola do afeto. Estão tão carentes afetivamente que começam a migrar para a criança esse afeto. É quando o relacionamento está tão fragilizado que eles começam a buscar essa atenção na criança. E a criança, ela responde com muita facilidade, não é assim? Qualquer coisa que você faz para a criança, ela te responde com afeto, ela responde com um sorriso, porque ela aprende com você. Há toda uma troca afetiva que acontece entre a criança e a mamãe, não é isso? Entre a criança e o papai. E isso gera, de certa forma, nessa pessoa que está tão carente afetivamente, isso gera uma dependência. Você já ouviu falar disso? Pois é, isso acontece. E eles colocam a criança como a bússola desse afeto. A questão é que a criança muda de posição e ela é uma posição emocional que agora, quando tinha um pai e uma mãe e uma criança que recebia essa atenção, esse apoio afetivo dessa criança, agora muda de lugar. E essa criança vira agora a bússola desse afeto. E o problema é que esses pais, eles passam a fazer tudo agora buscando a apreciação dessa criança, porque ela responde afetivamente. Eu estou carente de afeto e essa criança me atende nesse afeto. Eu não busco mais afeto no pai, eu não busco mais o afeto na mãe, ou não há mais essa troca afetiva do casal e eu migro para a criança. E o problema, sabe o que é? É que a gente passa a buscar a apreciação da criança ou a aprovação da criança nas mínimas coisas. Tudo que você faz, que a mamãe faz, que o papai faz, eles fazem buscando esse afeto, essa resposta afetiva na criança. A questão é que a criança, ela não tem condições de responder a esse afeto, né? E eles começam a se sentir frustrados quando a criança não se dá por satisfeita com aquilo que eles fazem. E vira uma busca incessante. Isso é perigoso. Isso é por demais perigoso. Olha só, a bússola, por que eu usei a palavra bússola? Porque ela direciona o afeto, não é isso? Ela direciona essa questão emocional aí dessa família, desse casal que atende uma criança, mas agora a criança é que está direcionando. Então eles querem satisfazer essa criança o tempo todo e eles acabam sufocando essa criança. Na verdade, esses pais ou essa mamãe, ela está infeliz. O relacionamento está infeliz e a criança vai captar esse estado de humor infeliz e essa insaciedade do casal migrando, sufocando a criança. E ela se torna agora um reizinho da casa. Ela agora é a bússola desse afeto. E os pais travam na hora de colocar limites. Porque eles estão ali, dois adultos, para satisfazer essa criança. Não há mais um equilíbrio, mas tudo está concentrado naquela criança. É preciso ter um equilíbrio, né? A criança vai crescendo e vai permitindo e vai entendendo que há uma lacuna entre esse casal e ela se coloca no meio dessa lacuna. E ela vai querer a atenção excessiva dos dois. Então a gente precisa pensar nisso. E é ela que vai começar a ditar as regras nessa casa, não é isso? E agora eu vou falar da segunda
atitude que nós pais temos e que afetam aí, que causam prejuízo aí na infância e na vida adulta dessa criança. Fazer da criança uma confidente. Falam com a criança como que se a criança fosse um adulto e começam a contar para a criança algum problema que está passando. E às vezes conta para a criança, eu estou falando aquilo que eu já vi, tá, gente? E como neuropsicopedagoga que já tive situações, já vi situações assim, de fazer da criança um confidente, contar para a criança até situações que o outro responsável fez. Na verdade, isso também é gerado aí por essa carência afetiva dos pais. E acontece o quê? Acontece falta de momentos afetivos e eles começam a buscar, né, esse apoio emocional na criança e por isso fazem da criança uma confidente. Isso não pode ser assim. A criança ela não tem maturidade para ouvir as confidências do adulto. Sabe como é que acontece? Existe um filtro, não é isso? Você não existe um filtro, não tem um filtro para falar sobre determinadas situações? Quando você vê um noticiário, você vai filtrar esse noticiário, aquilo que você ouviu, não é? Porque você é uma pessoa adulta, você tem um filtro que depende do quê? Que dependeu das suas vivências. Olha aí, ó, é só começar a live que os barulhos começam, né? Quando não são os cachorros, o carro do ovo e sempre tem aí esses barulhos aí, não é assim? Na sua casa acontece isso? E esse filtro, ele é um conjunto das suas vivências, das suas experiências, das tristezas e das alegrias que você passou, não é isso? Da sua mentalidade. Então, tudo isso, quando você ouve um noticiário, esse noticiário vai passar por um filtro que você tem. A criança não tem esse filtro. Então, não é tudo que nós podemos passar para uma criança. Então, esse é um outro erro que nós pais fazem com a criança e que vai afetar a infância e que vai afetar a vida adulta dessa criança. Sabe o que acontece? A criança, principalmente quando um responsável começa a falar sobre o outro responsável, e a criança fica num misto de amor e ódio. Ela ouve às vezes coisa negativa, né? Olha o que esse papai está fazendo. Olha o que a sua mamãe fez. Olha o que sua mamãe fez comigo. E a criança começa a viver um misto de amor e ódio. E isso é crueldade. Porque a criança não tem esse filtro. Ela não sabe entender essa situação. E a outra questão é que a criança começa a viver uma situação de culpa. E ela passa a experimentar uma culpa muito nova. Você acha que não, mas a criança começa a se sentir culpada por aquilo que está acontecendo com os adultos e vocês vão falar exatamente para a criança. A criança sente culpa quando vocês brigam, a criança sente culpa quando os pais se separam. É muito comum, isso é resultado de pesquisa, as crianças pequenas, até adolescentes, se sentirem culpadas pelo divórcio dos pais. Você não sabia que a saúde do relacionamento do casal é saúde emocional da criança? Então a gente precisa pensar como falar determinadas coisas para as crianças e como usar as palavras adequadas. E aí eu vou passar então para a nossa terceira atitude que pais fazem e que vão afetar aí, trazer prejuízos para a infância e até a vida adulta dessa criança. E a terceira atitude é não buscar apoio em vocês que são adultos. E às vezes a gente busca esse apoio na criança. Olha só, o apoio emocional ou apoio mesmo nas ações no dia a dia, apoio quando estiver cansado, apoio quando estiver com questões emocionais. Essa situação que nós estamos vivendo, principalmente, né, de pandemia, muitas vezes alguém nessa casa se sente fragilizado, não é isso? Se sente triste, se sente preocupado, é algum amigo que faleceu, é alguém da família e um precisa apoiar o outro. Aqui eu estou falando para o casal que vive na mesma casa. Mas existem questões quando o casal não vive junto
que eles também precisam se apoiar nas questões que estão relacionadas à criança. É preciso que haja aí um apoio, é preciso que um não queira a morte do outro, né? Existem pais que por não viverem na mesma casa estão querendo mesmo é que tudo dê errado para o outro pai. E não pode ser assim. A saúde emocional de um, a saúde emocional do outro, mesmo que não vivam na mesma casa, é saúde emocional da criança. Então vocês precisam se apoiar, mesmo não estando na mesma casa. Um não fala mal do outro para o bem dessa criança, para que essa criança se sinta equilibrada. É por demais cruel um responsável falar mal do outro quando a criança chega numa casa. Existem pais que não vivem juntos, que quando a criança chega, começa a fazer perguntas, a querer saber como está lá na outra casa, como é que foi a semana, o que aquela outra pessoa, o que a mamãe fez de errado, ou o que o papai fez de errado, e começa a querer apontar erros. Isso gera um desajuste para essa criança que não consegue se equilibrar emocionalmente e se sentir culpada porque ela respondeu as perguntas que você estava fazendo. Então a gente precisa dosar isso aí, ok? A estrutura dos pais, e aqui eu estou falando desse apoio, é o chão dessa criança. Se falta essa estrutura, principalmente emocionalmente, a criança vai ser afetada. E aí eu quero te perguntar como ter uma criança saudável se os pais estão desajustados. Então, um precisa apoiar o outro. E aqui eu vou falar da quarta atitude que pais praticam e que causam prejuízo para a infância e para a juventude, para a vida adulta dessa criança, e que tem tudo a ver com o que eu já falei, que é discutir na frente das crianças. E muita gente acha que não tem nada a ver, que não tem problema. Então deixa eu te falar uma coisa. O momento de discussão, ele gera um estresse na mente da criança. Ele gera um pânico na mente da criança. Funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, olha. Uma casa onde tem constantes gritos, onde tem brigas. Eu quero perguntar para você, quando você está num lugar e alguém grita com você, ou você trabalha num lugar, você já é adulto, você trabalha num lugar onde as pessoas quando querem alguma coisa gritam com você, você não se assusta? Você não fica abalado emocionalmente? Imagina a criança. Esse abalo que você sente, sabe por que ele acontece? Ele deixa o seu cérebro na hora num estado de alerta. Com a criança acontece da mesma forma. Cérebro em estado de alerta por causa de um grito ou por causa de uma briga dos pais, dos responsáveis, mesmo que seja do vovô e do papai, da vovó e da mamãe, o cérebro entra em estado de alerta na hora. Cérebro em estado de alerta é estresse, ele causa um estresse. O estresse vai causar aí um monte de hormônios. Esses hormônios chamados os hormônios do estresse, eles abaixam a imunidade da criança, e quando abaixam a imunidade da criança, ele deixa a criança vulnerável a doenças e a criança começa a adoecer. E aí você se pergunta, eu não entendo porque essa criança está constantemente adoecendo. Você já viu situações assim? Fala pra mim se você já viu casos assim. A criança começa a ter dor de barriga, a ter dor de cabeça, não alimenta direito. O sono fica afetado porque ela está com o cérebro constantemente em estado de alerta. Esse estresse causa prejuízos na infância. E esse estresse vai causar prejuízos, vai deixar
um registro na memória dessa criança, sabia? Porque no nosso cérebro, o mesmo lugar que é a amígdala, né? Existe um lugar do nosso cérebro que chama amígdala. Nesse mesmo lugar que deixa o cérebro em estado de alerta, ele está bem pertinho do hipocampo, que é o lugar das memórias. Quando ele entra em estado de alerta, ele manda um registro para a sua memória. Situação de pânico. Os pais estão brigando. Situação de pânico. Alguém gritou comigo. Meus pais estão gritando. Minha mãe gritou. Meu pai gritou. Então, a nossa casa precisa ser um ambiente de paz. Eu sei que de vez em quando fica todo mundo alterado, ou tem algum grito, ou alguém fala mais alto. Mas, quando isso fica habitual e há repetidas situações de pânico, de grito, de brigas, isso vai afetar a infância, o desenvolvimento da criança, e os resultados na aprendizagem são drásticos. Afeta a aprendizagem da criança, porque o estresse não permite que aquele aprendizado chegue aqui na memória da criança. E aí você vai me falar assim: ai, graças a Deus, Regina, que aqui na minha casa não tem essa situação, a gente é muito calmo, ninguém grita muito, não tem constantes gritos. Mas aí eu quero te falar uma coisa. A inconsistência no afeto deixa o cérebro também em estado de alerta. Eu vou falar melhor sobre isso no sábado, lá na conferência da Infância Protegida, que vai ser realizada aí pelo Instituto Internacional Infância Protegida, que vai ser transmitido pela Rede Super. Às 13 horas eu vou fazer essa palestra e vou falar mais especificamente sobre esse tema. Mas quando os pais são inconsistentes no afeto, o cérebro também fica em estado de alerta. Por quê? Porque a criança nunca sabe o que vai acontecer. Quer ver um exemplo? Você chegou do trabalho. Na hora que você chega, você recebe aquela criança com um abraço caloroso, não é isso? Daqui um pouquinho, essa criança quer sua atenção. Mas você está cansado, está nervoso, você manda essa criança sair. Até que você vai lá. Eu estou falando de pais que geralmente são alcoólatras ou têm o hábito de ingerir o álcool. E aí esse pai vai lá e bebe um pouquinho. Quando ele bebe, ele se acalma. A criança, aí ele chama essa criança, porque o cérebro já aqui causou uma situação de tranquilidade, não é isso? E aí ele recebe essa criança, ou chama essa criança, coloca no colo e tal, e ele continua ali ingerindo álcool. Daqui um pouquinho, o álcool já começa a fazer um efeito maior, já causar um efeito maior, e esse pai já começa, ou essa mãe já começa a ficar agitado e já não quer mais essa criança e começa a rejeitar essa criança, mandar ela sair, fazer alguma coisa. E aí essa criança para e pensa assim: e agora? O que vai ser? Daqui um pouco, essa pessoa está completamente alterada, ou está achando ruim com tudo, ou está nervoso, ou vai dormir. E essa criança não sabe se está tudo bem ou se está tudo ruim, se tem afeto ou se não tem. O cérebro dela fica também em estado de alerta, e isso também causa uma produção desse hormônio de estresse que vai afetar a saúde dessa criança, vai afetar a saúde emocional, a infância e a vida adulta. Né? A criança não tem estrutura para presenciar briga de casais e nem constantes gritos, então nós vamos pensar nisso, ok? E aí vem a quinta atitude que os pais praticam e que causa prejuízos na infância e na vida adulta. A falta de consenso. Ela começa exatamente na falta de acordo do casal, não é isso? O casal se casa e aí vem a gravidez, às vezes eles até se preparam para receber essa criança, o quarto, entra em acordo para preparar, para fazer o quarto do bebê, tudo foi em acordo, mas não tem acordo em como será a criação dessa criança. É isso que a gente chama de falta de consenso. Não tem acordo, não sabe como será a rotina dessa criança, eles não têm acordo quanto se há uma rotina ou se não há, que horário vai ser
os horários de banho, os horários de brincadeira, os horários de afeto. Como é que vai ser o ritual do sono dessa criança? Quando a mãe está naquele horário, o ritual do sono é de um jeito. Quando o pai está, o ritual do sono é de outro. A criança tem um relógio interno, um relógio biológico, onde ela precisa de ações equilibradas, repetidas e nos mesmos horários. É por isso a rotina é tão importante. No Pais Melhores, Melhores Filhos, que é aí esse método que eu vou colocar disponível para vocês, eu vou dar dicas de como estabelecer uma rotina em consenso para que a criança não tenha prejuízos. E isso é muito importante, você pensar como será criada essa criança, como vocês vão estabelecer limites. Não há esse consenso. E cada um estabelece limites da forma que quer. Por quê? Eu fui criado desse jeito, nunca teve problema para mim, e o outro pensa da mesma forma. Não, mas eu fui criado assim. E a criança fica no meio ali desse problema todo. E a criança não sabe a quem obedecer, porque um acaba invalidando a autoridade do outro. Um acaba causando aí problema na hora de estabelecer limites e não há um acordo. Não há um acordo. Um caminha numa direção, o outro caminha no outro. E o problema, sabe qual que é? É que a criança percebe nessa lacuna, ela acha uma válvula, ela acha uma autoridade dela mesma para desrespeitar, ela acha uma lacuna para desrespeitar a autoridade da mãe e a autoridade do pai. Ela vai resolver a quem respeitar, ela vai decidir a quem ela vai seguir, e isso gera um problema nessa construção dessa identidade da criança, que ela precisa de uma autoridade, ela precisa da referência da autoridade da mãe e da referência da autoridade do pai, mesmo que eles não morem na mesma casa. É preciso que haja um consenso aí, né, nessa questão das regras, dos limites, e é isso que eu quero deixar para você hoje. Há um consenso aí entre vocês? Há um consenso na hora de estabelecer limites? Há um consenso na hora de estabelecer uma rotina da criança? Ou quando a criança vai para a casa do pai, funciona de um jeito, quando a criança vai para a casa da mãe, funciona de outro jeito, e essa criança fica perdida e acaba tendo problemas na saúde. E isso vai deixar um registro na mente dessa criança, não só na infância, mas na vida adulta também, de pais que eram desajustados e que não entravam em acordo nem para lidar com ela mesma. Mas a gente vai ficando por aqui, né, com essas atitudes. E se você está preocupado aí com a infância e a vida adulta dessa criança, leva isso a sério. Leva a sério essas atitudes. Pensa nisso, escreva num papel se possível, mas entrem em acordo e procurem o melhor para essa criança. Pais melhores, melhores filhos, pais saudáveis emocionalmente, filhos com saúde emocional e física, e criança obediente, criança inteligente, criança saudável é adulto também. Saudável é adulto que vai ter sucesso no futuro. E eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço para você e que Deus te abençoe.